Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 3 de março. Molina recebe a notícia de que Iberê esteve em sua casa na Suíça, e sua expressão se fecha imediatamente. Ele não gosta de ser surpreendido, muito menos em seu próprio território. A presença inesperada do brasileiro ali indica que Luma e Mavi estão mais perto da verdade do que ele gostaria. Ele precisa agir rápido antes que seu disfarce como Júlio Zeyer seja completamente desmascarado. Com um olhar frio, Molina começa a traçar sua próxima jogada, ciente de que Mércia também precisa ser alertada. Enquanto isso, Luma percebe que a única maneira de avançar nessa guerra é buscar aliados improváveis. Ela propõe uma aliança a Viola, que, embora relutante, sabe que pode ser a única chance de garantir a segurança de Rudá e Filipa. Luma é direta. Se continuarmos nos dividindo, Molina e Mércia vão ganhar essa batalha. Viola reflete por alguns instantes, ponderando as consequências de se unir a Luma, mas no fundo sabe que a jovem tem razão. Em uma conversa franca com Luma, Rhodes e Filipa, Viola revela suas suspeitas. Acredita que Rudá seguiu Mércia para confirmar se Molina ainda está vivo. Ele sempre foi impulsivo, mas não faria isso sem um bom motivo, afirma, preocupada. Filipa, ainda fragilizada pelas próprias escolhas, se sente culpada por tudo que Rudá passou, e promete a Viola que fará o que for preciso para ajudá-lo. Determinada a encontrar Gavião, que pode ser a peça-chave para entender os últimos passos de Rudá, Viola toma uma atitude ousada. Ela decide visitar Edinho na cadeia. Ao chegar, encara o homem com firmeza. "Onde está Gavião?" pergunta, sem rodeios. Edinho sorri de lado, tentando medir até onde Viola está disposta a ir. Ele sabe que tem informações valiosas e pretende usá-las a seu favor. "Depende. O que você tem para me oferecer em troca?" ele provoca, deixando claro que não será uma conversa fácil. Enquanto isso, Iberê retorna da Suíça e se reúne com Luma e Mavi. Ambos estão ansiosos para ouvir o que ele descobriu sobre Júlio Zeyer. No entanto, ao perceber que Mércia o observa de longe, Iberê sente um frio na espinha. Ele sabe que qualquer deslize pode colocar sua vida em risco. Tentando manter a calma, ele hesita antes de responder. "Descobri algumas coisas", diz, sem revelar tudo de imediato. Mavi e Luma percebem sua tensão e trocam olhares, entendendo que há mais por trás daquela hesitação. Mércia, por sua vez, não tira os olhos dele, esperando para agir no momento certo. Terça-feira, 4 de março. Iberê sente o peso do olhar ameaçador de Mércia. Com o coração batendo acelerado, se vê encurralado. Ele sabe que não pode revelar nada mais sobre Júlio Zeyer, especialmente depois de sua pequena investigação na Suíça. Para desviar da pressão crescente, ele decide mentir. Olhando para Luma e Mavi, ele fala com a voz firme, tentando transmitir confiança. "Não descobri nada relevante sobre Júlio Zeyer. Talvez seja melhor esquecermos isso por enquanto." O silêncio pesado que se segue à sua afirmação não engana ninguém. Luma e Mavi trocam olhares desconfiados, mas não pressionam mais naquele momento. Sabem que Iberê está escondendo algo, mas escolherão o momento certo para desmascará-lo. Enquanto isso, Viola, determinada a encontrar Gavião e descobrir onde Rudá está, vai até Edinho na cadeia. Ele, com o sorriso de quem tem informações preciosas, lhe dá um direcionamento claro. Vai até Maureta, o chefe da facção. Ele é o único que pode te ajudar a encontrar Gavião. Viola não hesita e segue imediatamente para procurar Maureta. Mas antes que consiga encontrar o chefe da facção, o líder criminoso já havia recebido uma pista sobre a busca de Viola. Maureta decide mentir, tentando despistar a policial e, ao mesmo tempo, alertando Molina sobre os passos de Viola. Sabendo da importância de manter a busca de Viola sob controle, ele passa a informação para Molina. Enquanto o jogo entre facções e alianças secretas se desenrola, Iberê, que ainda se encontra em uma situação difícil, recebe uma proposta inesperada. Após garantir uma grande quantia de dinheiro, ele, talvez seduzido pela possibilidade de uma nova vida, propõe casamento a Lorena. Embora o pedido tenha sido feito com certa pressa, Lorena, que já suspeitava das intenções de Iberê, hesita por um momento, mas aceita, vendo na proposta uma oportunidade de subir na vida. No entanto, a tensão aumenta quando Molina, já ciente de que as coisas estão fora de controle, avisa Mércia que não voltará para a Suíça até que o dinheiro da venda do Albacoa esteja em suas mãos. Molina é firme em sua decisão e sua frieza é visível em cada palavra que diz. Ele sabe que está jogando em território perigoso,
mas acredita que a vitória está próxima. Com a venda do resort, sua fortuna será finalmente garantida. Enquanto isso, Mavi, determinada a continuar a busca pela verdade, faz uma descoberta crucial. Ela encontra o endereço do pai de Gavião e imediatamente entrega a informação a Luma. Sabendo que é a chave para encontrar Gavião e entender o papel dele nesse emaranhado de mentiras, Luma, Viola e Rod se preparam para ir atrás dessa pista. Armando, que sempre teve um olho para os detalhes e as conexões, é quem os conduz até o esconderijo de Gavião. O caminho é arriscado e cheio de incertezas, mas todos sabem que este pode ser o momento decisivo. O suspense no ar é palpável enquanto Luma, Viola e Rod seguem em direção ao local. Cada passo traz mais perguntas do que respostas, mas a determinação é visível nos olhos de todos. Eles estão finalmente prestes a encontrar Gavião e talvez, assim, descobrir o que realmente aconteceu com Rudá. O destino de todos, no entanto, ainda está em jogo, e os segredos obscuros de Molina, Mércia e suas manipulações estão prestes a vir à tona. Quarta-feira, 5 de março. Mércia, sempre atenta aos movimentos de Molina, se vê cada vez mais envolvida no jogo de manipulação e poder que ele conduz. Ela, que sempre se orgulhou de sua astúcia, não hesita em alertá-lo sobre a situação perigosa em que ele se encontra. Ela o lembra que, ao se expor dessa forma, ele corre o risco de ser vulnerável a muitas ameaças. Com sua habilidade de ver as coisas de uma maneira mais fria e pragmática, Mércia compreende que, ao tentar controlar todos ao seu redor, Molina estava começando a colocar-se em uma posição delicada. Você está se expondo demais. Ela lhe diz com uma frieza calculada, sua voz carregada de tensão. Muitas pessoas agora sabem que você está vivo, e isso só vai gerar mais problemas. Molina, no entanto, permanece tranquilo, como se as palavras de Mércia não tivessem o impacto que ela imaginava. Ele sabe que seu poder vai muito além de qualquer ameaça momentânea. Mas, mesmo assim, as palavras de Mércia não o deixam completamente à vontade. Ela, por sua vez, sente a pressão da situação, pois sabe que as consequências podem ser devastadoras, não apenas para ele, mas para todos os envolvidos nesse jogo sombrio. Enquanto isso, em um esconderijo improvisado, Gavião vive momentos de pânico. Ele percebe que a situação ficou ainda mais grave quando escuta a conversa entre membros da facção e Maureta. Ele, com seu instinto de sobrevivência, não hesita em reagir rapidamente. Ao ouvir uma ordem para que ele seja eliminado, Gavião age de forma impulsiva, decidindo fugir antes que seja tarde demais. Ele sabe que está sendo caçado e que, para sobreviver, precisa estar sempre um passo à frente de seus perseguidores. Sua fuga é rápida, mas também é repleta de adrenalina e risco. Gavião não tem a intenção de ser pego, e, portanto, se esconde nos becos escuros e nas áreas periféricas, onde os olhos da facção não conseguem alcançar facilmente. Mércia, por sua vez, se mantém vigilante. Ela recebe informações de seus aliados sobre os movimentos de Gavião e começa a perceber que a situação está se tornando cada vez mais tensa. Ela sabia que o retorno de Molina não seria uma simples reviravolta, mas, ao mesmo tempo, a revelação de que ele está vivo traria à tona uma série de desafios. As reações das pessoas ao redor, especialmente daqueles que estavam envolvidos no passado de Molina, são imprevisíveis. Para ela, a única coisa que importa agora é garantir que Molina permaneça no controle da situação, sem permitir que a verdade sobre ele se espalhe. As consequências disso poderiam ser desastrosas. Se a notícia de que Molina está vivo se espalhar, tudo o que construímos até aqui estará em risco, ela diz a Molina, com um olhar frio e calculista. Ela sabe que, se as pessoas descobrirem, as alianças podem desmoronar e a confiança será quebrada. Em paralelo a esse turbilhão de intrigas, Fátima e Naum começam a se aproximar. Embora ambos tenham passado por momentos de dor e perda, algo parece uni-los em uma sintonia inesperada. Naum, com sua natureza observadora e sua visão pragmática, sente que Fátima tem algo de especial. Ele começa a enxergar nela não apenas uma aliada, mas também uma mulher forte, que, apesar dos seus próprios desafios, tem a capacidade de se reinventar. Fátima, por sua vez, se vê atraída pela serenidade de Naum. Ele é o tipo de homem que sabe o que quer e vai atrás disso sem hesitar. Eles começam a compartilhar mais momentos juntos, se apoiando nas dificuldades e encontrando consolo no outro. Embora nenhum dos dois tenha pressa em dar um nome ao que está nascendo entre eles, a conexão se torna cada vez mais palpável. É uma relação construída aos poucos, sem grandes declarações ou gestos exagerados, mas com uma cumplicidade que se fortalece com o tempo. Enquanto isso, Gavião, com sua fuga arriscada, se encontra em um momento de reflexão.
Ele sabe que está em uma encruzilhada. Armando, sempre uma presença constante na vida de Gavião, o aconselha com palavras que vêm do fundo de uma experiência já vivida. Você tem que contar a verdade, Gavião. Armando diz com um tom grave. A mentira vai te engolir. O que Molina está fazendo não é apenas um jogo de poder. Ele está manipulando todos ao seu redor, e você não vai sair impune disso. Gavião sente o peso das palavras de Armando, mas sabe que se contar a verdade, ele estará se expondo ainda mais ao perigo. Por outro lado, continuar a mentir pode ser a sua própria condenação. Ele sente a pressão de cada decisão, como se o tempo estivesse contra ele. Cada movimento que faz parece ser um risco, mas ele também sabe que precisa agir com sabedoria se quiser sobreviver a essa guerra silenciosa. Em meio a todo esse caos, a verdade sobre Molina começa a se espalhar, e as pessoas mais próximas dele começam a questionar o que está acontecendo. Luma, sempre atenta aos detalhes, conversa com Gavião e descobre uma informação crucial. Rudá, um dos principais aliados de Gavião, acaba de fazer uma descoberta importante. Molina está, de fato, vivo. Essa revelação abala as fundações de tudo o que eles acreditavam ser verdade. Gavião, em um misto de surpresa e alívio, finalmente compartilha a informação com Luma, sabendo que, agora, não há como voltar atrás. Molina não morreu. Ele está vivo, e tudo o que fizemos até agora foi em vão. Gavião diz, a voz tremendo de frustração. Luma, por sua vez, processa a informação com a frieza e a astúcia que são características suas. Ela sabe que essa descoberta muda tudo. Se Molina está vivo, ele tem o controle total de uma situação que parecia estar perdida para ele. Esse momento de revelação gera uma série de reações em cadeia. Cada personagem se vê diante de uma nova verdade que precisa ser enfrentada, e as consequências disso são imprevisíveis. A batalha por poder, a manipulação, as mentiras e as verdades escondidas vão continuar a se desenrolar. Mas, no fundo, todos sabem que, no final, a verdade é a única coisa que realmente pode mudar o destino de todos. Quinta-feira, 6 de março. Gavião, com um semblante sério e tenso, compartilha com Luma uma revelação que pode mudar o rumo dos acontecimentos. Molina domina a facção, diz ele, sua voz grave carregada de uma mistura de temor e desconfiança. Luma, sempre estratégica e perspicaz, ouve com atenção, absorvendo a gravidade da informação. Ela sabia que Molina era uma figura poderosa, mas a confirmação de que ele tinha controle sobre uma facção criminosa muda completamente a percepção do jogo que está sendo jogado. Agora, mais do que nunca, Luma precisa agir com cautela. O que parecia ser uma rede de intrigas agora revela ser uma teia complexa e perigosa, onde Molina tem as rédeas e suas ações têm consequências ainda maiores. Enquanto isso, Mavi, tomada pela culpa e pela dor das escolhas que fez, se aproxima de Viola, desesperada por um momento de redenção. Com os olhos cheios de arrependimento, Mavi implora por perdão. Ela sabe que suas ações a afastaram da confiança de Viola e que reconquistar essa confiança não será uma tarefa fácil. Por favor, me perdoe, Viola, diz Mavi, a voz trêmula. Eu estava desesperada, mas agora vejo o que fiz. Não queria que fosse assim. Viola, no entanto, observa Mavi com um olhar desconfiado. Ela sabe que as palavras de Mavi não podem ser ditas ao vento. É difícil perdoar alguém que a traiu, mesmo que o pedido venha com tanta sinceridade. Você vai ter que provar seu arrependimento, Mavi, responde Viola, sua voz fria e controlada. O perdão não é algo que se dá facilmente, não depois de tudo o que aconteceu. O clima entre Luma e Viola, sempre tenso, agora se torna ainda mais insustentável. Luma, com uma atitude firme e sem hesitação, desfaz a aliança que tinha com Viola. Não posso mais confiar em você, Viola, afirma Luma, seus olhos fixos na mulher à sua frente. Você não entende as consequências de seus atos, e eu não vou mais me arriscar por alguém que não tem lealdade. Viola, surpresa e irada com a decisão de Luma, se sente traída. Ela sabia que suas ações poderiam levar a essa ruptura, mas não esperava que fosse tão abrupta. Você vai se arrepender, Luma, ameaça Viola, mas suas palavras soam mais vazias do que gostaria de admitir. Enquanto isso, Cristiano, sempre atento aos detalhes, começa a perceber que Michelle tem algo a esconder. A jovem parece agir de maneira estranha, e ele, com seu instinto investigativo, sente que ela está omite em algo importante. Quando descobre que Daniel vendeu uma obra de arte para pagar o advogado que o tirou da prisão, sua desconfiança só aumenta. Por que ele não me contou sobre isso? Cristiano se pergunta, intrigado com o segredo que Michelle parece guardar.
A relação deles, que já estava passando por desafios, agora enfrenta mais uma prova de confiança. Cristiano sabe que, para entender o que realmente está acontecendo, precisa descobrir o que Michelle está escondendo. E, para isso, ele está disposto a ir até o fim. Diana, por outro lado, começa a notar que algo está diferente com Hugo. Ela sempre se preocupou com o amigo, mas agora, após os exames, a mudança em seu comportamento é visível. Ele parece mais distante, mais fechado, e Diana não consegue deixar de sentir que algo não está certo. O que aconteceu com você, Hugo? Ela se pergunta, sem entender a verdadeira razão para essa mudança repentina. Ela decide que, antes que seja tarde demais, precisa descobrir o que está acontecendo com ele. Mas Hugo, com seus próprios medos e inseguranças, não está pronto para compartilhar o que realmente sente. Ele prefere manter suas angústias para si, deixando Diana cada vez mais preocupada. Rhodes, sempre disposto a proteger Luma, não consegue mais esconder seus sentimentos. Em um momento de vulnerabilidade, ele declara seu amor por ela, suas palavras carregadas de emoção. Luma, eu te amo, diz Rhodes, o coração acelerado. Luma, surpresa e visivelmente tocada, não sabe como reagir. Ela sempre o considerou um aliado, mas agora, as coisas ficam mais complicadas. Rhodes, não podemos nos dar ao luxo de misturar negócios e sentimentos. O que estamos enfrentando é muito maior do que isso, responde ela, tentando manter a calma. Rhodes, no entanto, não desiste. Eu sei o que está em jogo, Luma, mas você também tem que ver o que eu sinto por você. A discussão entre eles se intensifica quando Viola, sentindo a tensão entre os dois, se intromete e um confronto se estabelece. As palavras de Viola, afiadas como lâminas, atingem Rhodes com força. Você está se distraindo, Rhodes. O que você sente por Luma não é o que realmente importa agora. Enquanto tudo isso acontece, a situação com Molina continua a se desenrolar de maneira cada vez mais complexa. Quando ele descobre que Gavião conseguiu escapar, a fúria toma conta dele. Ele não vai ficar impune, ameaça Molina, com os olhos flamejando de raiva. Ele sabe que Gavião é uma peça-chave em seu quebra-cabeça, e não pode permitir que ele fuja impune. As tensões aumentam à medida que Molina começa a reconfigurar seus planos, em busca de vingança e controle total. Por fim, o grande segredo começa a ser revelado. Diante da pressão de Luma, Iberê, que sempre foi um personagem enigmático, acaba cedendo e revela a verdade que há muito tempo estava guardando. Júlio Zeyer e Molina são a mesma pessoa, diz Iberê, com um ar de resignação. Luma, absorvendo a gravidade da revelação, sente que a peça final do quebra-cabeça finalmente se encaixa. Tudo que ela acreditava ser uma rede de poder e intriga agora se revela como parte de um jogo muito maior e mais traiçoeiro do que ela imaginava. O nome de Molina, o homem por trás de tantas tramas e manipulações, ressurge como o verdadeiro maestro de tudo o que está acontecendo. A verdade é mais sombria do que Luma poderia ter antecipado, e agora ela precisa decidir como vai jogar suas cartas, sabendo que o risco é maior do que nunca. Sexta-feira, 7 de março. Luma, com a mente afiada e sempre calculista, pede a Iberê que mantenha em segredo o que acabaram de descobrir sobre Molina. Sabendo que o homem por trás de tantas maquinações agora está exposto, ela não pode correr o risco de que a informação chegue a ouvidos errados. Iberê, o que sabemos agora precisa ficar entre nós, diz Luma, sua voz firme e controlada. Iberê, um homem que já aprendeu a lidar com as tensões e riscos, responde com um gesto de compreensão, ciente das consequências de revelar tal segredo. A confiança entre eles agora se torna ainda mais vital, e Luma, mais do que nunca, sabe que precisará de aliados leais para seguir em frente. Ainda com o peso da verdade sobre Molina em sua mente, Luma se volta para Rhodes, e sem hesitar, revela a ele o que descobriu. Rhodes, Molina está vivo. Ele é Júlio Zeyer, diz Luma, com a gravidade das palavras pesando sobre ela. Rhodes, surpreso, mas também imbuído de uma sensação de urgência, reconhece que essa revelação muda tudo. Eles estão lidando com um homem ainda mais perigoso do que imaginavam. Rhodes, sempre pragmático, logo começa a pensar em como usar essa informação a seu favor, ciente de que o jogo agora se tornou muito mais arriscado. Decidida a tomar as rédeas da situação, Luma também escreve uma carta anônima destinada a Júlio Zeyer. Ela sabe que a carta pode ser a chave para iniciar uma conversa, uma troca de palavras ou até mesmo uma armadilha. Vamos ver se ele se atreve a responder. Ela pensa, já traçando planos em sua mente. A carta, escrita com as palavras precisas, é enviada,
e o silêncio que segue promete ser tão tenso quanto o desenrolar da trama. Enquanto isso, Hugo, cada vez mais consciente da gravidade de sua situação, procura Yarley. Com uma expressão séria, ele a pede para cuidar de sua família após sua partida. Yarley, eu sei que as coisas não têm sido fáceis, mas você precisa garantir que eles estejam protegidos, diz Hugo, sua voz carregada de emoção. Yarley, com seu jeito enigmático e forte, promete que cumprirá essa responsabilidade, embora uma sombra de preocupação também se instale em seus olhos. Ela sabe que, independentemente do que aconteça com Hugo, sua lealdade a ele e a sua família é inabalável. Enquanto isso, Cristiano, já desconfiado das atitudes de Michelle, finalmente descobre a verdade. Ele não só descobre que Michelle e Daniel estão envolvidos, mas também que eles se amam. A revelação o atinge como uma bomba. Ele não pode deixar de se sentir traído, mas também percebe que está lidando com algo muito mais complexo do que imaginava. A revelação provoca uma série de perguntas em sua mente. Por que Michelle escondeu isso dele? O que isso significa para o futuro de seu relacionamento? Cristiano, com seu jeito investigativo, sabe que ainda precisa entender mais para tomar uma decisão. Em outro canto da trama, Mércia, sempre manipuladora e astuta, finge aceitar os planos de Molina quando ele lhe diz o que pensa em fazer com Iberê e Luma. Ela sabe que não pode deixar transparecer qualquer dúvida ou hesitação, especialmente quando se trata de Molina, um homem que já demonstrou ser capaz de grandes crueldades. Sim, Molina, concordo com o que você propôs, diz Mércia, sua voz suave e calculista. Ela mantém a calma, mas sua mente está a 1000 por hora, já arquitetando seu próximo movimento. O jogo de poder entre ela e Molina está longe de acabar, e ela está determinada a sair vitoriosa, não importa o que aconteça. Por outro lado, Viola, que também tem seus próprios interesses em jogo, decide dar uma chance a Mavi, ou pelo menos finge que vai. Quando ele pede perdão, Viola, com um sorriso enigmático, finge aceitar, mas sua mente está longe de perdoá-lo por completo. Mavi, você acha que um simples pedido de desculpas vai resolver tudo? Pergunta Viola, sua voz baixa e cheia de desafio. Então me prove que realmente está arrependido. Dê-me todo o seu dinheiro. Isso seria uma verdadeira prova de amor. Ela diz, uma proposta que, embora pareça simples, é uma verdadeira provocação. Ela quer ver até onde Mavi está disposto a ir para conquistar sua confiança novamente. Mas o jogo de poder continua a se intensificar, e Mércia, sempre à frente, decide agir para garantir que Molina não tenha controle total sobre a situação. Com um plano audacioso, ela dopa Molina, sabendo que esse pode ser o momento perfeito para manipular a situação a seu favor. Ao vê-lo adormecido e vulnerável, ela o coloca na banheira, uma ação que, embora simples, simboliza sua capacidade de controlar até os mais poderosos ao seu redor. Ela sorri, satisfeita com sua astúcia, sabendo que o homem que pensava estar no controle agora está completamente à mercê de suas ações. Cada movimento nesta trama está entrelaçado com segredos, traições e jogos de poder. Enquanto Luma e Mavi buscam descobrir a verdade por trás das ações de Molina, outros personagens, como Viola, Hugo e Cristiano, enfrentam seus próprios dilemas e escolhas que podem moldar o futuro. A tensão continua a crescer, e as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, revelando um cenário muito mais complexo do que todos poderiam antecipar. Sábado, 8 de março. Mércia, sempre ágil e impiedosa, consegue salvar Molina quando ele, em seu estado vulnerável, quase sucumbe à manipulação de suas próprias emoções. Ela o retira da banheira com precisão e, sem perder tempo, esconde o quadro roubado da família de Luma, garantindo que a peça preciosa não caia nas mãos erradas. Molina, apavorado, sente o peso da situação se agravar ainda mais, com a percepção de que Mércia agora detém mais do que ele imaginava. Ela, com sua calma habitual, observa o desespero do empresário, enquanto decide, mais uma vez, exercer o controle sobre ele. Você não pode se dar ao luxo de falhar, Molina, ela diz, com um olhar cortante. Agora é minha vez de jogar. Enquanto isso, Mavi, em meio a uma jornada de autoconhecimento e reflexão, declara sua admiração por Luma, a mulher que se mostrou imbatível e decidida. Luma, eu não posso negar que admiro a sua força, a maneira como você lida com tudo isso. Você não se intimida diante de nada, Mavi diz, olhando para ela com um semblante de respeito. Luma, com seu olhar calculista, apenas sorri levemente, sabendo que Mavi está buscando sua aprovação e tentando entender seu papel nesse jogo de poder que elas estão jogando. A força é algo que todos devemos aprender a dominar, Mavi, responde Luma, com sua voz suave, mas firme, deixando claro que ela, e somente ela,
tem o controle da situação. Em outra parte do enredo, Rhodes, sempre preocupado com o bem-estar de todos ao seu redor, encontra Cristiano dormindo na calçada, em um momento de total abandono. A visão o incomoda profundamente, e ele não hesita em agir. Cristiano, o que você está fazendo aqui? Vamos sair dessa rua agora, diz Rhodes, estendendo a mão para ajudar o amigo a se levantar. Cristiano, desorientado, olha para Rhodes e, mesmo sem palavras, aceita sua ajuda. Rhodes, com paciência e compreensão, leva Cristiano para o abrigo, oferecendo-lhe não apenas um lugar seguro para dormir, mas também uma oportunidade de recomeço. Cristiano, mesmo abatido, sente uma pequena faísca de esperança, ao perceber que ainda existem pessoas dispostas a lhe estender a mão. No entanto, o coração de Michelle está em tumulto, e ela toma uma decisão difícil, mas necessária. Ao olhar para Daniel, ela percebe que não pode mais continuar com aquele relacionamento. Daniel, eu não posso mais mentir para mim mesma. Preciso seguir meu próprio caminho, diz Michelle, com um tom de firmeza, mas também de tristeza. Daniel, surpreso e devastado, não sabe como reagir. Mas o que aconteceu, Michelle? Eu pensei que nós... Ele tenta explicar, mas as palavras parecem vazias diante da decisão já tomada por ela. Michelle, com os olhos marejados, não pode mais negar que é hora de se separar, e assim, ela termina o relacionamento com Daniel, consciente de que esse é o melhor para ambos, embora o vazio em seu peito seja palpável. Enquanto isso, Mavi, pressionada por Viola e buscando alguma forma de redenção, decide finalmente ceder à proposta de Viola. Eu vou transferir tudo o que tenho, Viola, diz Mavi, com um olhar determinado, mas também resignado. Viola observa a transferência do patrimônio com um sorriso satisfeito, sabendo que conseguiu o que queria. Você fez a escolha certa, Mavi. Agora, vamos ver o que mais você tem a oferecer, responde Viola, sua voz imponente e cheia de confiança. Mavi, em silêncio, reflete sobre sua decisão e o que isso pode significar para o futuro. Por fim, Luma recebe um bilhete anônimo, marcado com um encontro no restaurante do resort. Intrigada e com a mente sempre afiada, Luma decide ir até lá, sabendo que uma nova peça do quebra-cabeça pode ser colocada em seu lugar. Quando chega ao restaurante, seus olhos vasculham o ambiente, tentando identificar a pessoa que a chamou. Ao entrar, ela se surpreende ao ver quem está à sua espera. O encontro, que parecia ser mais uma tática em seu jogo, se revela algo muito maior, e Luma não pode evitar sentir que a tensão no ar é palpável. Quem, afinal, seria a pessoa que está disposta a dar-lhe mais informações sobre Molina, sobre o quadro roubado, e sobre o verdadeiro poder por trás dos jogos em que ela e outros estão envolvidos? A surpresa é grande, mas Luma não perde a compostura. Ela se aproxima da mesa, com passos firmes e a mente alerta, pronta para descobrir mais sobre as peças que estão se movendo nesse tabuleiro de poder, segredos e traições. A narrativa continua a se entrelaçar, com cada personagem fazendo escolhas que vão definir seu destino. As revelações sobre Molina, a facção e os segredos do passado começam a se conectar, e os próximos passos são mais do que vitais. A tensão entre aliados e inimigos se intensifica, e Luma, com sua sagacidade, sabe que o futuro está nas suas mãos. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.